Senhor, te entregamos o nosso viver, e Rei dos Reis, Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nesse momento, nós estamos fazendo a leitura da palavra. Está em. Desculpa, que não peguei aqui hoje. Está em Deuteronômio 30, 17 e 18. Deuteronômio 30, 17 e 18. Só um minutinho. E diz assim: se todavia o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Amém. Os irmãos, vamos fazer nesta hora nossa oração de confissão. Vamos fazer uma oração silenciosa, individual, e depois eu interrompo o silêncio orando audivelmente, representando toda a igreja. Senhor, nós confessamos, Pai, nossos pecados neste momento, os pecados em especial cometidos nesta semana. Ó Deus, aqueles pecados contra o nosso próximo, aquilo que nós falamos que ofendemos alguém, aquilo que nós fizemos e prejudicou alguém. Nós também confessamos os nossos pecados, ó Deus, contra o nosso corpo, que é o Teu templo, ó Deus. Pedindo, ó Pai, que o Senhor purifique a nossa vida. Purifique, ó Deus, o nosso pensamento. Purifique, ó Pai, a nossa fala. Purifique, ó Deus, o nosso sentimento. Quantas vezes nós nos deixamos, ó Deus, levar por emoções e sentimentos que não convêm àqueles que são chamados para ser seus filhos. Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, age em nós de tal forma que a obra que o Senhor começou de restauração, ó Pai, de vidas,
de transformar, ó Deus, o nosso caráter, do caráter de Cristo Jesus, seja completo, Pai. E é no nome de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que nós oramos, Pai, também gratos, porque em Ti podemos encontrar perdão. Amém. Vamos cantar? Confiar na promessa
a graça sem fim. As ruínas poderão o teu nome reviver. Levantando das cinzas, reinarás com poder. Minha alma descansa em tuas asas, meu Senhor. Te amarei para sempre, cantarei teu louvor. As ruínas poderão o teu nome reviver. Levantando das cinzas, reinarás com poder. Minha alma descansa em tuas asas, meu Senhor. Te amarei para sempre, cantarei teu louvor. Nesse momento, convido todos a ofertarem lá atrás. Enquanto isso, a gente faz a última música. Bem perto está Jesus, o Senhor. Aqueles que invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Bem perto está Jesus, o Senhor. Aqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Vamos sentar agora, gente. Bom, convido vocês a abrirem mais uma vez a Palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 6. Vamos ler apenas 3 versículos, do 11 ao 13. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículos 11 a 13. E a palavra do Senhor diz assim: E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim diz a palavra do Senhor para nós hoje. O que é o templo? Que é uma palavra
bastante usada no meio religioso. Alguém que, por exemplo, gosta muito de um time de futebol, de um clube esportivo, pode dizer que o seu estádio é um templo, porque ele vê como sagrado e geralmente muitos torcedores acabam, digamos que, realmente adorando o seu clube. Porque quando nós falamos de templo, falamos de adoração, de local de adoração, de local sagrado, de habitação da divindade. Os templos antigos eram templos em que as maiores construções que havia em quase todas as civilizações humanas eram basicamente templos. Lugares que se pensava que as divindades que as pessoas criam, elas habitavam. E onde então os seus adoradores, os seres humanos de várias civilizações poderiam ir lá prestar culto, poderiam ir lá pedir bênçãos, agradecer graças recebidas. E templo tem tudo a ver com o que a gente vai tratar hoje. Desde o Éden, a verdade é que o plano de Deus sempre foi habitar conosco. E parece que esta realidade, esta verdade, digamos que uma verdade sagrada, uma verdade verdadeira, algo que realmente estava no plano de Deus, estava, digamos que, depositado como semente no coração do homem. Por isso, o homem, em vários lugares e em vários tempos, sempre tem levantado templos, lugares em que ele entende que ele pode ter contato com a divindade. Porque, de fato, a verdadeira divindade, o verdadeiro Deus, sempre desejou morar conosco. O Éden, quando foi feito, ou seja, todo o universo, na verdade, o Éden como seu centro, era um templo. O que a gente vê ali na descrição dos primeiros capítulos de Gênesis, os capítulos 1 e 2, é a descrição de Deus construindo o seu templo, onde ele colocaria o seu sacerdote, que é o ser humano, para prestar culto perpetuamente a ele, numa vida profundamente feliz. Este era o propósito de Deus. E templo, como eu falei, compreende-se que é o quê? A habitação de Deus. Então, Deus preparou o universo, particularmente a terra, particularmente o Éden, como seu lugar de habitação, para morar com o homem. Por isso que não à toa, Gênesis 3, por exemplo, quando vai falar da queda, diz que na viração do dia, no pôr do sol, Deus descia à terra de maneira física, manifesta fisicamente, ou seja, visível, melhor dizendo, para falar com o homem. Porque era desejo de Deus habitar com aquelas criaturas que ele formou como sua imagem e semelhança. O tabernáculo, quando ele é levantado, agora na época de Moisés, depois do Êxodo, ele é uma rememoração disso. Olha, o plano não deixou de existir por causa da queda do homem. O plano de Deus de habitar junto com o ser humano que ele criou permanece. Só que agora é um processo de restauração, é um processo de redenção, de redimir, porque uma vez que o pecado entrou, o homem ficou, digamos que, ele não tem os pré-requisitos para poder ter comunhão com Deus Santo. Ele está inadequado, a terra está inadequada, porque o pecado do homem entrou e fez com que toda a natureza, todo o universo padecesse. De tal forma que o apóstolo Paulo nos diz que até a natureza geme, com gemidos de parto, esperando a nossa redenção, porque ela também está aprisionada. Então, quando o Senhor manda construir o tabernáculo, é uma lembrança disso. Eu desejo habitar com vocês. O tabernáculo era a casa de Deus entre os homens, na verdade, entre o povo que ele havia escolhido para ser o seu povo. E era móvel, caminhava junto com o povo. E agora nós chegamos a uma outra realidade, que é a realidade do templo.
Uma vez que Israel ficou estabelecido no território, conforme a promessa que Deus havia feito a Abraão, de dar a terra de Canaã para os seus descendentes, e agora isso foi cumprido porque Davi completa a conquista da terra, Davi, o pai de Salomão, completa a conquista da terra, e com Salomão as guerras cessam. Tem as últimas batalhas e as guerras cessam. O seu próprio nome, Salomão, indica paz, ser alguém pacífico. Por quê? Porque agora Israel vai gozar de um período longo de paz, no qual agora sim podemos nos consolidar, temos um território, temos uma capital, estamos unidos enquanto tribo, somos uma nação, e uma nação sacerdotal, uma nação separada para adorar o Deus único e verdadeiro, que havia se revelado a este povo. E agora então o Senhor determina que seja feito um templo. O que já mostra, gente, uma coisa muito interessante no caráter de Deus, e que é uma grande lição de liderança para nós. Olha só, quando o povo não tinha estabilidade, Deus também não tinha estabilidade templária. Ele também caminhava junto com o povo, em barraca. Por quê? Porque um líder não pode viver de uma maneira melhor do que aqueles que são seus liderados. Se os seus liderados sofrem, ele sofre junto. Ele veste a camisa. E aí quando o povo, Deus primeiro, e ele fala isso para Davi quando ele faz a aliança com Davi, faz uma promessa a Davi, diz: eu estabeleci vocês. Deus mesmo estabeleceu para Israel uma terra, consolidou Israel naquela terra, dando vitória às batalhas. Aí depois que Deus organiza o povo, aí sim ele diz: agora é hora de construir um templo para mim. Como pais que, por exemplo, costumam alimentar primeiro seus filhos para depois comerem. Deus faz do mesmo jeito. Primeiro ele estabeleceu Israel, depois agora ele vai estabelecer a casa dele. Mas uma lição de liderança para nós. Líderes de verdade põem primeiro, em termos de preocupação, de prioridade, os outros, depois ele. O Senhor de cara já nos ensina isso só com a construção do templo. Porém, esse templo também tinha função temporária, como o tabernáculo. Quando o templo fixo, o templo feito de alvenaria e de madeira, foi feito em Jerusalém, o tabernáculo deixou de ter função. Olha que interessante, deixou de ser sagrado. Porque o que importa não é a construção em si, a gente vai ver isso nesse texto. Importa a presença de Deus no lugar. E por que eu falo isso? Porque hoje também Deus está em nosso meio. Se Deus queria habitar com o povo no Éden, mas aí o homem peca, e aí Deus começa o seu plano de redenção, no qual a primeira etapa para, digamos que, restaurar essa comunhão com o homem é a presença de Deus no tabernáculo. Agora ela é substituída pelo templo, que é uma residência fixa. Deus fixou residência em Jerusalém, digamos assim. Contudo, também aconteceu que esse templo foi temporário. E hoje nós vivemos uma outra realidade templária. Uma outra realidade de como Deus está no meio de nós. Mas o projeto é o mesmo. E nós estamos, na verdade, de todos esses estágios, estamos no mais avançado. Só não será mais avançado do que o estágio que nós chamamos de consumação, que é quando Deus vier em glória, visível diante dos homens e habitará conosco visivelmente. Mas nós estamos no estágio mais avançado de comunhão, muito mais do que aqueles que tinham tempo. Deus está no meio de nós. E porque Deus está no meio de nós, Ele realiza duas ações para conosco. Como Ele fez com Salomão, Ele faz também comigo e com você. A primeira coisa que Ele faz é tratar o nosso coração. Porque, como falei, o pecado, ele criou uma clivagem, ele criou um fosso entre nós e Deus, um abismo, de tal forma que não há comunhão entre o pecador e o Deus que é santo. Mas Deus mesmo se propõe a ser
a ponte, a redimir o pecador. Então Ele mesmo santifica, Ele mesmo salva, Ele mesmo redime. Então Ele mesmo procura tratar o nosso coração. Que é o que Ele faz, por exemplo, com Salomão, ensinando a ele que a condição, portanto, para a bênção, e a grande bênção aqui, a bênção da presença de Deus no meio dele, porque não há nada maior que Deus possa oferecer para nós do que Ele mesmo. Você acha que um carro, uma grande quantidade de dinheiro, ou mesmo um excelente casamento, uma saúde de ferro, pode ser maior do que a presença de Deus? Não é. De maneira alguma. O que Ele tem de mais precioso, Ele nos oferece, é Ele mesmo. Ele mesmo se oferecendo para estar no meio de nós. Ele mesmo oferecendo a sua amizade. Ele mesmo se oferecendo para ser nosso Pai, para adotar-nos. Sem requerer de nós nada em troca, exceto confiança, que é o que a gente chama de fé. Exceto fé, confiar que aquilo que Ele diz é verdade. Isso também aqui está sendo exigido de Salomão. E aí a gente compreende uma coisa: Salomão, ele recebeu todas essas promessas, e a promessa basicamente que Deus faz implica que Salomão seja obediente, implica que Salomão, como condicional, ele, e aí é curioso que Deus não pede para todo o povo, pede unicamente para Salomão. Salomão, anda nos meus decretos, segue os meus decretos, executa o meu juízo e guarda os meus mandamentos. Por quê? Porque Salomão funcionava como representante do povo. Ele representava o povo. Então, se ele pecasse, todo o povo padecia. Você vai perceber isso se você ler todos os dois livros, os 2 volumes do livro de Reis. Que quando o rei é ruim, todo o povo padece. Porque o rei era uma espécie de cabeça do povo, de representante pactual da aliança de Deus com o povo. Assim como, por exemplo, alguém que preside uma empresa representa toda a empresa. E se ele faz algo ruim, toda a empresa padece, não apenas ele. Então é exigido de Salomão essa integridade de obediência. Só que Salomão não cumpre. Se vocês lerem os 2 livros dos reis e os livros de crônicas, que são na verdade um grande resumo da história de Israel, você vai perceber que Salomão cai em idolatria, que Salomão vira um homem extremamente promíscuo e que casa com mais de 1000 mulheres. Você vai ver que Salomão vai fazer templos, inclusive, para outros deuses. Salomão vai se tornar tirano no fim da sua vida, vai impor impostos muito pesados sobre o povo. Ele não vai terminar muito bem a sua carreira, a tal ponto de Deus dizer: olha, de ti eu não tiro o reino, porque a promessa que foi feita a Davi, ela era uma promessa perpétua, mas no reinado do teu filho, o reino será dividido. Então você pode dizer, Salomão falhou, mas a promessa de Deus para o seu pai Davi era uma promessa perpétua. Ele disse que iria estabelecer a casa de Davi para sempre. E é por isso que nós podemos afirmar que Jesus é o único descendente de Davi que cumpriu todas as condições para receber as bênçãos da aliança de Davi. Ou seja, naquilo que Salomão falhou, Jesus foi perfeito em obediência. Ele seguiu os decretos, ele executou o juízo, ele guardou os mandamentos. Jesus não apenas nos salva na cruz, desde a sua concepção Jesus está nos salvando, porque cada ato, cada respiração do Senhor, Ele está respirando por nós, Ele está vivendo por nós, porque os seus atos de justiça são creditados a nós. Ou seja, a vida perfeita do Senhor Jesus, ela é também um ato de salvação, porque ela está fazendo aquilo que nós somos incapazes de fazer, que é cumprir perfeitamente a vontade de Deus, coisa que Salomão também não conseguiu, porque Salomão também precisava de um redentor.
Salomão, no fim da sua vida, escreve o livro de Eclesiastes e reúne o livro de Provérbios. Alguns provérbios são deles, outros são ali no senso comum, mas que indicam que ele no fim da vida deu tempo de se arrepender dos seus pecados, porque ele também precisava de um redentor. Só Jesus, então, ele atendeu essas condições, de tal maneira, então, que essas bênçãos da aliança com Davi, elas não podiam ficar circunscritas, ou seja, apenas limitadas ao povo de Israel, mas também nos inclui. Porque enquanto o povo pensava em reinado de Davi apenas em questões terrenas, em reinos físicos, em estados-nações comuns, Deus estava pensando muito mais na frente. Quando Deus promete um trono a Davi, não é um trono meramente físico, como o trono do Reino Unido, mas um trono espiritual, de um reino sobre todo o universo. Que casa dinástica no mundo teve esta honra de dizer que o meu descendente governa todo o universo? A casa de Davi tem este privilégio, porque o descendente de Davi governa todo o universo. E aí o que nós podemos aplicar na nossa vida? Primeiro, confie em Jesus, em sua perfeita obediência ao Pai, porque esta é a condição. Essa é a condição da qual, inclusive, depende a nossa própria obediência à lei. Será impossível nós querermos viver uma vida que agrada a Deus, se nós mesmos não temos fé em Jesus, que cumpriu a lei em nosso lugar. Nosso relacionamento, irmãos, com a lei, com a obediência, com mandamentos, muda a partir de Jesus. Ela não é mais condição para a nossa salvação, mas ela é nosso estilo de vida desejável. Porque aqueles a quem Jesus salva amam a Deus e amam fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é adivinhar o futuro que Deus tem para nós. É, na verdade, cumprir os seus mandamentos. É viver de uma maneira que esteja em conformidade com o caráter de Jesus. Isso é fazer a vontade de Deus. E quem é de Jesus ama a Deus, ama a vontade de Deus. Confia nele primeiro. Você habitaria, por exemplo, numa casa imunda, cheia de ratos, baratas, mofos e pragas? Não habitaria. Então, por isso que o Senhor está tratando do nosso coração primeiro. Ele está tratando do coração de Salomão no meio da construção do templo. Esse texto fica no meio de toda a descrição do templo. Por que razão? Para lembrar a Salomão que, olha, não é a grandiosidade do lugar, não é a sua grande organização. Salomão foi extremamente organizado, irmãos, fazendo esse tempo. Ele primeiro reuniu materiais, sabe, ele não fez obra sem saber o quanto tinha que gastar, sabe, ele fez todo o planejamento de quanto deveria gastar, de todo o material necessário, reuniu uma quantidade absurda de trabalhadores, fez aliança com o país estrangeiro para poder obter material importado, fez tudo o que esteve ao alcance dele. Ele organizou de tal forma que todo o material, quando chegava no lugar do templo, no Monte Sião, numa colina no meio do centro de Jerusalém, ele já chegava todo pronto, apenas para ser montado. Não se ouvia nem um som de martelo no lugar, porque as pedras já vinham lavradas de maneira adequada da pedreira. De tão organizado e tão atencioso que foi Salomão nessa construção. Mas o Senhor queria lembrar a Salomão que não era apenas o mero fazer dele. O que era importante era que o coração de Salomão estivesse com as motivações corretas e soubesse que muito mais do que o fazer, o que Deus realmente se interessa mais em mim e em você, assim como se interessava em Salomão, era no que nós somos diante dele, não no que fazemos. O Senhor não se impressiona com a gente, irmãos. Sabe, quando quem tem filho, o filho vai e apresenta todo o rabisco, e você, claro, é incrível receber aquilo, mas é incrível por quê? Porque é teu filho, não porque o rabisco é uma obra de arte, né? O Senhor faz o mesmo conosco, irmãos, com todos os nossos atos de justiça. Eles, na verdade, são muito pequenos
Por isso Isaías chama de trapo. Nossos atos bons diante de Deus não passam de trapos, mas eles recebem por misericórdia e por amor, porque o que importa para o Senhor, muito mais do que o que fazemos, é o que somos. Não que o que fazemos não importe, mas importa mais o que somos, porque o Senhor sonda o nosso interior, Ele conhece o nosso coração, Ele está preocupado em tratá-lo, como tratou com o coração de Salomão. Tenha motivações corretas, deseje muito mais obedecer a Deus por amor, como retribuição que nunca vai pagar, mas como retribuição de tudo aquilo que Ele tem feito por você, do que fazer coisas achando que o Senhor pode ser impressionado. E a segunda ação que o Senhor faz no meio dessa construção do templo, ao conversar com Salomão e mostrar que Ele está no meio de nós e que é desejo dele estar no meio de nós, é cumprir então a sua promessa, as bênçãos decorrentes da obediência. Porque embora a promessa tivesse, digamos que, uma realidade incondicional, de que sim, Deus iria fazer isso, independente da realidade e do caráter dos descendentes de Davi, Deus iria estabelecer o trono da família davídica para sempre. Ele iria fazer isso. Porém, isso não significa que esses descendentes de Davi poderiam viver de qualquer jeito. E que, relacionado às bênçãos temporais, ou seja, cada rei davídico, cada descendente de Davi que assumisse o trono, teria que andar com o Senhor. Do contrário, o reinado dele seria ruim, sim, ainda que o Senhor preservasse a descendência de Davi. E o Senhor punia o povo. A gente vai ver logo mais adiante nos próximos domingos que o Senhor divide o reino, o Senhor destrói o reino do norte, que é um reino de um usurpador, e o reino do sul leva para exílio, onde eles ficam 70 anos de castigo. E quando retornam, mas retornam muito mais humildes. E mesmo assim eles voltam a pecar, e Deus então levanta os gregos, Deus então levanta os romanos, até que chega a plenitude dos tempos, que é Jesus Cristo, filho de Davi. E aí Deus mostra que aquela promessa nunca havia sido apagada, ela é perpétua. Mas Deus não deixou de punir o povo por sua desobediência. Mas se o povo, e aí particularmente se o rei, andasse corretamente, então teria acesso às bênçãos decorrentes da obediência. E é por isso que é importante voltar ao que eu disse antes, no sentido de que Jesus, Ele cumpriu por todos os reis descendentes de Davi e por nós a obediência perfeita à lei de Deus. E é por isso que hoje eu e você temos acesso às bênçãos decorrentes da obediência de Jesus Cristo. Nele então foi cumprida inclusive a promessa de habitar de maneira definitiva junto com o povo de Deus, os filhos de Israel. Porque quem é Jesus? Jesus é Deus encarnado, é o Deus Filho habitando no meio dos homens. Será que isso não é maior do que o templo? No templo a presença de Deus estava limitada ao Santo dos Santos, ao santuário onde ficava a arca, assim como era no tabernáculo. A construção inclusive do templo era uma cópia do tabernáculo, só que agora fixa, mas seguia a mesma planta baixa, digamos assim. E a presença de Deus, ela era sentida em momentos específicos, em festas específicas, como o dia da expiação, como na Páscoa. Mas agora não. Quando Jesus vem e Deus entra na história humana de maneira visível, Deus está habitando no meio de nós, no meio do povo. E isso é maior do que qualquer templo. Então, assim como o tabernáculo cumpriu sua função quando o templo foi levantado, também este templo físico de Jerusalém, quando Jesus veio na noite de Natal, ele também teve sua função já acabada, agora já não é mais necessário.
É por isso, não à toa, que quando Jesus morre, o véu do templo rasga. Porque a glória de Deus vaza do templo. Literalmente, ela vaza, ela sai de lá. Porque, na verdade, desde o início, o Senhor mesmo já havia falado para o seu povo que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo mesmo, ele tinha uma função didática, pedagógica com o povo. Ensinar ao povo o quê? Que o Deus Santo deseja habitar no meio de pecadores que precisam ser redimidos. Ele quer estar no meio de nós. Ele era um recurso pedagógico, basicamente isso, para chegar em Jesus, que este é de fato o templo por excelência. Ele é o Emanuel. O que significa isso? Deus conosco. Se Deus está conosco de maneira visível e o tempo inteiro, que necessidade há de templos físicos? Não há necessidade. Então, essa promessa que está vinculada à obediência, ela é finalmente cumprida em Jesus. E quando o Senhor, ele assume os céus, ele vai para os céus, ele ascende à destra, à direita de Deus Pai, ele nos diz que jamais nos deixará, que deixará para nós o Consolador, o seu Espírito, para habitar dentro de nós. Ou seja, de fato é verdade que depois que Jesus ressuscitou e ficou ainda 40 dias junto com os seus discípulos, de maneira que os seus discípulos o viam, e o viam comer, e o viam beber, o viam caminhar, podiam tocar nele, porque era uma ressurreição real, mas de um corpo glorificado, mas que não deixava de ter as marcas da cruz. Este mesmo Jesus ascende aos céus. Ele está à direita de Deus Pai, na dimensão espiritual. Porém, Ele não nos deixou órfãos. Quando o Senhor dá a grande comissão, como nós falamos, que é ir fazer discípulos, Ele diz que eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Ele prometeu jamais nos deixar, conforme esta palavra aqui no versículo 13, e jamais abandonarei o meu povo Israel. Ele prometeu isso. E como é que então é este templo de Deus hoje, uma vez que o corpo físico de Jesus, que é parte, é o próprio Jesus, está à direita de Deus Pai numa realidade espiritual? Como então este templo é vivido hoje? Em nós. Acorde para a realidade que a presença de Deus, ela é contínua e ela está diante de nós. E você mesmo foi chamado para ser hoje uma pedra desse templo, ser o próprio templo do Espírito. É por isso que os pecados contra o nosso corpo, como os pecados da imoralidade sexual, todos os seus tipos, qualquer coisa, pornografia, homossexualidade, adultério, qualquer coisa, fornicação, seja o que for, é um pecado de impureza contra o templo do Espírito. O apóstolo Paulo fala isso. Porque o corpo da gente é templo do Espírito Santo. Este é o templo. Não são essas paredes, este prédio ou qualquer outro prédio onde viemos a nos reunir. Esse prédio cumpre funções para nós hoje, é muito útil para nós. E glória a Deus por isso. Mas devemos ter consciência de que ele não é o templo. A glória de Deus não habita aqui, exceto quando estamos aqui reunidos. Aí a glória de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, quando o seu povo está reunido. Nós somos então o templo dos últimos dias. Somos nós, eu e você, templo de Deus. Deus desejou tanto morar conosco que decidiu morar na gente, até chegar o dia em que nós moraremos com Ele na Nova Jerusalém, de maneira que nós o veremos como nós vemos a nós mesmos. Concluindo, irmãos, o templo ele aponta para o passado,
que era o Éden, porque o projeto de Deus é este, habitar conosco, e o Éden foi o templo que Deus fez, mas o homem trouxe impurezas para o templo, ao deixar a serpente entrar no templo, invadir, enganar o próprio homem sacerdote. O templo então aponta para o passado, mas também aponta para o futuro, que é a Nova Jerusalém. A adoração ao Deus Trino deve ser feita em toda a terra. É por isso que não há mais necessidade de um templo físico e circunscrito a uma cidade. No cristianismo, irmãos, não há cidade sagrada. Não tem. Pessoas são sagradas. As pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, essas são sagradas, porque elas são o templo do Espírito. A igreja reunida é templo do Espírito, não são cidades. Por isso que o apóstolo Paulo utiliza a Jerusalém terrena como uma espécie de tipo de algo que perdeu glória. Por quê? Porque ela é uma sombra de uma Jerusalém futura que virá do céu. O templo então aponta para o passado, que é o Éden, e aponta para o futuro, que é essa Jerusalém celestial, que descerá do céu para a terra, para que nós venhamos habitar com o próprio Deus. Apocalipse chega a dizer que o próprio Deus será o próprio templo, demonstrando isso, que os 33 anos de Jesus sobre a terra, ele era também uma espécie de antessala de uma realidade eterna, de que viveremos com Deus visivelmente para sempre. O veremos. O Senhor nos promete que nós veremos a face do Senhor. E aí, por fim, irmãos, relembrar que o templo invoca a missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Porque se a adoração a Deus não ficou mais limitada a um lugar, ela deve ser feita em todos os lugares onde há seres humanos. Então existe de fato uma responsabilidade nossa que foi dada pelo Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou e comissionou seus discípulos: ide por todo o mundo, vão e façam discípulos de todas as nações. Esta responsabilidade recai sobre mim e você, de algum modo. Você também precisa chamar, convocar pecadores ao arrependimento, para que eles também se juntem na adoração ao Deus vivo, para que eles também tenham o privilégio de serem habitados por Deus, de serem parte do templo de Deus, para que eles tenham a promessa de um dia também poderem ver Deus face a face. E faça, por último, do seu corpo, da sua família, faça da sua casa, da sua igreja, um templo para o Senhor. Onde você está, você carrega a imagem do Deus vivo, mas mais do que isso, você carrega o próprio Espírito de Deus. Ele habita em você. Pensa na responsabilidade preciosa que você tem diante das pessoas. Você é a habitação do Espírito de Deus. Não despreze isso, mas pense que é um grande privilégio, com grandes responsabilidades de fato, mas que também nos dá grandes promessas. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças a Deus, porque desde o início sempre foi a tua vontade, Pai, habitar no meio de nós, estar conosco, estar no meio dos homens que tu criaste para o teu louvor, para a tua adoração, para ser o teu povo sacerdotal. Nós te rendemos graças a Deus pelo passado, pelos crentes do passado, pelo tabernáculo, pelo templo, mas sobretudo pelo Senhor Jesus, que é o próprio Deus conosco. Nós te rendemos graças a Deus porque o teu Espírito habita em nós hoje, conforme a promessa do próprio Senhor Jesus. Ajuda-nos, Deus, a não tirar por menos esta verdade, mas a considerá-la tão preciosa, Deus, como se fosse, porque é, nosso maior bem. Ajuda-nos, Pai, a sermos dignos de sermos chamados templos do Espírito Santo,
tempos, ó Pai, do Senhor aqui sobre essa terra, até que venha a consumação dos séculos e possamos estar com o Senhor, ó Pai, e ver-te face a face. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar? Nós vamos nos colocar de pé, vamos fazer a oração do Senhor. Vamos orar todos juntos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, só dois avisos. O primeiro é que o cronograma que o pastor falou da mudança da fusão, né? Ele foi cancelado, acho que vai ser feito um novo cronograma, né? E foram adiadas as datas, então. E o segundo é só lembrando que dia 7, próximo sábado, então, nós temos o nosso encontro lá em casa, tá bom? Para nós continuarmos nossos estudos sobre casamento. Ok? É o capítulo 6. Leiam durante a semana. Tá bom? Que o Senhor os abençoe e tenha uma semana de paz.